paz do Senhor, amados irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, esse Deus poderoso, esse Deus em quem nós confiamos, esse Deus que é o nosso socorro, bem presente nos momentos de angústia. O nosso socorro vem do Senhor, dele vem a nossa salvação. Nosso coração está alegre, estamos satisfeitos. Mais uma semana que nós vencemos, amém? Estamos chegando no final do ano, o último mês do ano de 2014. E até aqui, a mão do Senhor esteve sobre as nossas vidas. Até aqui, a mão do Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado, tem nos fortalecido. E a cada manhã desses 360 e tantos dias, as misericórdias dele têm se renovado sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios 3. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 8. Provérbios 3, do 1 ao 8. Nós cremos que cada vez que a palavra de Deus é aberta, é Deus falando aos nossos corações. Então, que nessa noite nós possamos receber essa palavra como vinda da boca de Deus, como Deus falando a nós. E esse primeiro versículo, eu quero me prender nessa primeira palavra que diz: filho meu. Nessa noite o Senhor nos deseja falar como filhos, como um pai fala ao seu filho. Tantas vezes o Senhor nos fala como povo seu, como geração sua, como servos seus. E nós dizemos: Senhor, somos teus servos, teus escravos por amor. Somos do teu povo, somos do teu Israel, o povo escolhido de Deus, a geração eleita, propriedade do Senhor. Mas nessa noite o Senhor quer nos falar de uma maneira mais íntima, de uma maneira mais peculiar, de uma maneira mais pessoal, mais individual. Filho meu. É tão bom ser chamado de filho. E será que nós temos noção que Deus é o nosso Pai? Nessa noite o Senhor deseja se manifestar como teu Pai. E Ele está aqui para dizer: meu filho, minha filha. Eu não te vejo nesse momento como um povo, como uma multidão, mas eu te vejo de uma maneira especial. E eu estou aqui como um bom pai para falar com você. Eu quero ouvir esse bom pai, amém? Quantos aqui desejam? Glória a Deus. Nós temos um Deus que é o nosso Pai. Um Deus poderoso. Um Deus que se importa com cada um de nós. Um Deus que se preocupa com cada detalhe das nossas vidas. E quando nós nos sentimos tão sozinhos, tão abandonados, nós nos esquecemos que temos um Deus no céu, que é o nosso Pai que zela por nós. Mas nessa noite Ele quer lembrar que todos aqueles que um dia receberam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, passaram de um nível de criaturas de Deus para sermos filhos de Deus. Quantos aqui já aceitaram Jesus? Glória a Deus. Deus é o nosso Criador. Ele criou toda a humanidade. Todos nós éramos criaturas. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, hoje nós não somos apenas criaturas, mas nós passamos do nível de criaturas para filhos de Deus. E hoje nós podemos falar com Ele como filhos, não apenas como criatura. Mas hoje nós temos um acesso especial à sala do trono do nosso Deus, que é o nosso Pai. Quantas vezes nós conhecemos um Deus tão distante, tão longe de nós, mas Ele é o nosso Pai, um bom Pai. Muitos tiveram um bom pai. E como é gostoso estar na presença do nosso Pai terreno. Como é bom o colo de um pai, um abraço de um pai,
o afago de um pai. O pai nos dá proteção. O pai é o nosso supridor, é aquele que nos protege. Se um pai humano é assim, um bom pai é assim, imagina o nosso Pai Celestial. Eu quero estar na presença desse Pai diariamente. Amém? E aqui continuando diz: filho meu, o Senhor falando conosco, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. O Senhor está nos dizendo aqui: meu filho, eu quero te dar um conselho. Não te esqueças. Quando Ele diz para não nos esquecermos, é para nós nos lembrarmos. Lembrem-se da palavra do Senhor. Lembre dos ensinos que eu já te dei. Lembre-se dos meus mandamentos. Essa semana na célula nós aprendemos que a palavra de Deus é o remédio para as nossas vidas. Que essa palavra é o frasco do remédio que Deus nos deixou. Tudo o que nós precisamos para sarar as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas angústias, estão aqui nessa palavra. Mas às vezes nós temos essa palavra, mas não temos praticado essa palavra. Como alguém que vai a um médico, e o médico dá ali a receita de um remédio, mas nós colocamos aquele remédio na prateleira e não tomamos aquele remédio. Não seguimos a receita do médico. Assim nós não vamos obter o sucesso, né? Nós não vamos alcançar aquilo que nós desejamos. Assim é a palavra do Senhor. Nós precisamos praticar a palavra do Senhor. E Deus nos diz aqui: lembrem-se dos meus ensinos. Não te esqueças dos meus mandamentos. Guarda os seus mandamentos. Eu creio que nunca houve uma época como nos dias que nós estamos vivendo, onde a palavra de Deus tem sido tão disseminada. Através da televisão, nós temos pastores, né, que 24 horas estão no ar falando a palavra de Deus. Através da internet, eu creio que em cada casa tem uma Bíblia, que é a palavra de Deus. Então nós temos tido acesso como nunca à palavra do Senhor. Mas por que ainda estamos sofrendo em tantas áreas? Porque muitas pessoas ainda estão cativas, estão presas. Porque têm acesso à palavra de Deus, mas não têm praticado a palavra de Deus. E aqui o Senhor nos diz: guarda a palavra no teu coração. Davi diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Na palavra da célula de quarta diz assim: inclina os teus ouvidos à minha palavra. Quando fala sobre inclinar, fala: submeta-se à minha palavra. Submeta-se, Senhor, eu me rendo à sua palavra. Eu vou praticar a sua palavra. Durante esse ano, né? Durante todos os cultos, a palavra do Senhor tem sido pregada, tem sido falada. Todos que sobem aqui têm falado o quê? A palavra de Deus. Você nunca viu o pastor chegar aqui: olha, hoje eu vou falar de um livro diferente. Um livro de um grande escritor ou de um grande filósofo. Não. Todas as vezes que a palavra é ministrada aqui, é a genuína palavra de Deus. Mas nós precisamos praticá-la, como o Senhor diz. Lembrem-se, quando você for tomar as decisões importantes na sua vida, lembre-se do que a palavra de Deus te diz. Quando você for iniciar um relacionamento, lembre-se do que a palavra de Deus te diz. Guarda a palavra no seu coração. No verso 2 diz assim: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Se nós praticarmos a palavra de Deus, se nós nos lembrarmos diariamente da palavra de Deus, nos lembrarmos e cumprirmos os mandamentos do Senhor, existe uma promessa aqui, uma promessa de longevidade, de vida longa. Ninguém tem pressa para morrer. Por mais que a vida esteja difícil, nós queremos viver muito ainda nessa face da terra. Mas nós queremos viver dias bons. E aqui está dizendo: se eu colocar a palavra de Deus em prática, se eu me lembrar, se eu guardar a palavra do Senhor no meu coração, Deus vai me dar uma vida longa sobre a face da terra. E aqui diz: anos de vida e paz. Não adianta ter uma vida longa, mas uma vida longa de sofrimento.
Não adianta viver muitos anos, mas anos maus. Mas existe uma promessa aqui, que quando nós ouvimos e praticamos a palavra do Senhor, vamos ter uma vida longa, e essa vida será cheia de paz. No verso 3 diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Aqui o Senhor está nos dizendo que nós devemos sempre andar em fidelidade e benignidade. Como um colar, que quando nós olhamos para a pessoa, nós vemos aquele colar bonito. Aqui está dizendo: ata no teu pescoço benignidade e fidelidade. Que quando as pessoas olharem para nós, elas vejam benignidade e fidelidade. Não só para com Deus, mas também para com os nossos irmãos, para com o nosso próximo. E quando nós falamos de benignidade, nós entendemos que benignidade é um fruto do Espírito. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, o fruto dele, que é a benignidade, deve brotar das nossas vidas. E a benignidade não é apenas a bondade. Nós sempre similamos, né? Benignidade, bondade. Mas uma maneira de nós entendermos a profundidade de benignidade é quando nós vemos o antônimo de benignidade. Você sabe qual que é o antônimo de benignidade? Malignidade. Deus, ele é benigno. Mas o inimigo, ele é maligno. Quando nós não somos benignos, quando nós não temos a benignidade de Deus, nós estamos fazendo a vontade do maligno. Então a benignidade é ser clemente, é ser misericordioso, é ser piedoso, é ter compaixão pelas pessoas. E essa é uma característica do nosso Senhor, essa é uma característica do nosso Deus. A Bíblia diz que a sua benignidade dura para sempre. Será que nós temos sido benignos ao tratar o nosso próximo, ao tratar o nosso irmão? Será que nós temos feito bem? Quando nós somos benignos, as nossas ações são ações de bondade. Tem um versículo que diz assim: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Se está ao seu alcance fazer o bem e você não faz, você está pecando. Se você tem 2 blusas de frio e seu irmão está morrendo de frio, você tem condição de fazer algo por ele, mas não faz, nós estamos pecando. E aqui o Senhor nos diz que a benignidade esteja sobre a sua vida, que a bondade, não vamos ser pessoas maldosas, malignas, que tramam, mas vamos ser pessoas piedosas, clementes, benignas, que exercem o amor do Senhor, que quando as pessoas vêm nos procurar, nós possamos suprir a necessidade dos nossos irmãos, segundo as nossas condições, é claro, mas que a pessoa saiba que em nós há benignidade, que nós vamos fazer por ela o que tiver ao nosso alcance. Essa é uma característica que o Senhor nos diz, que a benignidade esteja sobre a sua vida e que há fidelidade. Fidelidade, primeiramente ao Senhor. Será que nós temos sido fiéis ao Senhor? Fiéis, é muito fácil falar: Senhor, eu sou fiel a Ti. Mas no nosso dia a dia, será que nós temos demonstrado fidelidade ao Senhor? Não tem como falar sobre fidelidade sem falar sobre Daniel. A Bíblia diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Mas quando seus amigos ficaram sabendo daquilo, eles criaram ali uma situação para que Daniel não se rendesse mais ao Senhor, para que Daniel não orasse mais ao Senhor. E que se ele continuasse orando, ele ia perder a sua própria vida. Ia ser lançado numa cova de leões. Mas ainda assim, Daniel permaneceu fiel ao Senhor. Também podemos falar dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram fiéis ao Senhor. Mesmo quando o rei disse: nós vamos tocar a trombeta. Quem não se render à minha estátua
vai estar condenado à fornalha. Ainda assim, eles foram fiéis. Como que nós estamos precisando de alguns Sadraques, Mesaques e Abednegos nos dias de hoje? Esse nível de fidelidade, que mesmo em face de perder a sua própria vida, eles se manteram fiéis. Eles disseram não ao pecado, eles disseram não a outro Deus. Quando fala sobre fidelidade, fala que o Senhor deve ser exclusivo na nossa vida. Quando fala sobre fidelidade, é que o Senhor é insubstituível na nossa vida. Será que o Senhor tem sido insubstituível na nossa vida? É claro que o Senhor tem sido insubstituível na minha vida. Mas quantas vezes nós temos trocado Deus por coisas tão pequenas, por coisas tão menores? Porque são nas nossas atitudes que nós medimos a nossa fidelidade. A nossa fidelidade é colocada à prova a cada dia. Será que nós temos trocado os momentos na presença de Deus por coisas tão inúteis, tão fúteis, tão banais? Ou será que Deus tem tido exclusividade na minha vida? Porque propostas vêm, manjares vêm sobre nós, são nos oferecidos diariamente. E aí a cada dia nós temos que escolher ou sermos fiéis ao Senhor, ou negar a vontade do Senhor e fazer a vontade da nossa carne. Ser fiel ao Senhor é dizer não ao pecado e dizer sim à vontade de Deus. É dizer não ao maligno, às tentações, às propostas indecentes de Satanás, aos desejos da nossa carne. É dizer não aos vícios, é dizer não à pornografia, é dizer não à amizade com o mundo, é dizer não à sedução do inimigo, é dizer não à mentira, é dizer não à falsidade, é dizer não à hipocrisia, é dizer não à murmuração, e é dizer sim para o Senhor a cada dia, é dizer sim para uma vida de santidade, para uma vida separada para Deus, é dizer sim para os princípios da palavra de Deus, é dizer sim para uma vida de oração, é dizer sim para a meditação na palavra de Deus, é dizer sim para uma vida consagrada, separada, é dizer sim para os bons propósitos do Senhor na nossa vida. A cada dia, que essa fidelidade e que a benignidade do Senhor esteja como um colar sobre nós, amém? Esteja sobre as nossas vidas. Continuando aqui, diz assim: não te desampare a benignidade, a fidelidade, atas ao pescoço, escreve na tábua do teu coração. Acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Se você for benigno, se você for fiel, nós falamos sobre a fidelidade em relação a Deus, mas fiel também nos seus relacionamentos. Seja fiel aos seus amigos, seja fiel ao seu cônjuge, seja fiel aos seus relacionamentos. É tão bom ser uma pessoa confiável, é tão bom quando você conhece alguém e você fala assim, para ele eu posso abrir o meu coração, porque ele não vai usar os meus momentos de fraqueza contra mim. Tem pessoa que é confiável, você pode abrir o seu coração, você pode pedir ajuda. Então vamos ser pessoas fiéis nos nossos relacionamentos, confiáveis. Pode falar, meu irmão, pode abrir o seu coração, pode contar as suas fraquezas que eu vou te ajudar. Tem um louvor da Ludmila Feber que diz assim: o amigo é aquele que permanece conosco, mesmo sabendo das nossas fraquezas. Porque ninguém é perfeito, todos nós somos falhos, temos fraquezas. Mas ainda assim, ele é meu amigo. Ele sabe das minhas limitações, ele sabe que eu não sou perfeito, mas ele é fiel. Então vamos ser fiéis também nos nossos relacionamentos. E aqui está dizendo, se nós formos fiéis, se nós formos benignos, nós não vamos alcançar somente o favor de Deus, mas nós também vamos viver bem com os homens. Nós vamos viver bem com as pessoas, nós vamos viver bem nos nossos relacionamentos, nós vamos alcançar o favor das pessoas. A Bíblia diz que Samuel, ele crescia em estatura,
e ele alcançava graça diante de Deus e diante dos homens. Tem pessoas que só se relacionam bem com Deus. Ai, meu relacionamento com Deus é maravilhoso, mas não consegue se relacionar com o próximo, não consegue relacionar com o irmão. Então nós precisamos viver bem com Deus, mas nós também precisamos viver bem nos nossos relacionamentos interpessoais. Amém? Glória a Deus. Agora o verso 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nós devemos confiar no Senhor, sem reservas, quando diz aqui de todo o coração. Nos dias bons, nos dias maus, quando eu estou feliz, quando eu estou triste, eu confio no Senhor. Quando tudo está indo muito bem na minha vida, mas quando tudo também está indo muito mal, eu confio no Senhor. Porque a nossa fé deve ser independente da nossa circunstância. Deve ser independente da situação que nós estamos vivendo. Confiar fala de crer, sem reservas, de todo o coração. Creia no Senhor, creia no Deus que você tem servido, creia que o socorro que você precisa vem desse Deus. A Bíblia diz assim, que aquele que confia no Senhor, ele é feliz. Se você busca felicidade, confie no Senhor, porque aquela pessoa que é incrédula, ela não pode ser feliz, mas os que confiam no Senhor são felizes. A Bíblia diz que aquele que confia no Senhor prosperará. Se você quer prosperidade, e prosperidade não fala de algo material, mas fala de viver bem, viver feliz, viver pleno, no meio da sua família, no meio dos seus, viver dias bons, confie no Senhor. E ainda diz assim, que aquele que confia no Senhor está seguro. A nossa segurança é o Senhor. Ele garante o nosso futuro, Ele garante a nossa vida, Ele garante os nossos dias. Nosso seguro, a nossa segurança é o Senhor. Tem aquele salmo também que diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aqueles que confiam no Senhor, vem o dia mau, vem a tempestade, mas Ele permanece inabalável, porque a sua confiança está no Senhor. A sua fé está bem direcionada. Ele crê num Deus que age, Ele crê num Deus poderoso, Ele crê num Deus vivo. Por isso nós somos chamados crentes. Não tem como ser um crente incrédulo. Às vezes nós vemos alguns crentes incrédulos. Mas é um contraste, né? Não dá certo um crente incrédulo. Crentes são aqueles que creem num Deus vivo, num Deus poderoso. Então aqui está dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, não se estribe no seu próprio entendimento. Ah, mas eu sou um grande intelectual e eu já estudei tanto, eu tenho muita experiência nessa área. Mas aqui está dizendo: não vá pelo seu raciocínio lógico, não haja de acordo com a sua experiência pessoal, mas confie no Senhor. É dele que vem a nossa salvação, é dele que vem a nossa direção. E aqui diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará a tua vereda. O que é reconhecer Deus em todos os seus caminhos? É se lembrar de Deus em todas as suas decisões. Tudo que você for fazer, lembre-se de Deus. Tudo que você for fazer, pergunte: o que o Senhor espera de mim diante dessa situação? Então reconheça o Senhor. Tantas decisões nós temos que tomar diariamente. Algumas decisões mais simples, outras decisões mais importantes. Lembre-se do Senhor. Não tome essas decisões. Às vezes nós conversamos, tiramos opiniões com tantas pessoas, mas esquecemos de lembrar do nosso Deus. Aqui está dizendo: lembre-se do Senhor. Quando você for começar um relacionamento, lembre-se do Senhor. Lembre-se do que a palavra de Deus diz. Quais são os parâmetros do Senhor para esse seu relacionamento? Quando você for fazer um negócio, lembre-se do Senhor. Quando você for tomar uma decisão, lembre-se do Senhor. E aqui diz: e Ele orientará o seu caminho. Ele vai te dar o esclarecimento, Ele vai te mostrar, Ele vai te ajudar.
no verso 7 diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não ache que você é muito inteligente, muito sábio e você mesmo resolve a sua vida. Mas tenha temor ao Senhor. Reverencie o Senhor. Lembre-se do Senhor. Peça para o Senhor te orientar, te ajudar, te mostrar o caminho que você deve seguir. Agora no verso 8 diz assim, que se nós agirmos dessa maneira, e se nós nos apartarmos do mal, será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Quantos aqui querem saúde? É tão bom quando nós estamos cheios de saúde, cheios de vigor. E aqui diz que se nós agirmos dessa maneira, isso será saúde para as nossas vidas. Nós estaremos bem, nós estaremos cheios de ânimos para fazer a vontade do Senhor, para trabalhar na obra do Senhor. Então vamos nos lembrar desses conselhos. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Filho meu, não te esqueças. Lembre-se. Nós já falamos um pouco sobre essa palavra na célula também. Inclina os seus ouvidos, submeta-se à minha palavra. Nós lemos na célula o Salmo 103, que fala sobre os benefícios daqueles que servem ao Senhor. Que diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Existem direitos, existem bênçãos, benefícios conquistados na cruz do Calvário para nós. E se nós conhecemos a palavra do Senhor, nós devemos tomar posses. E aí diz, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades, que redime a tua alma da cova e te coroa de graça e de misericórdia. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus poderoso. Esses são os nossos direitos. Esses são os benefícios que Ele tem para nós. Então vamos tomar posse disso. Vamos ouvir os conselhos do nosso Pai, do nosso Deus que nos ama e que se importa conosco. Então vamos praticar a palavra de Deus no nosso dia a dia. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês e que o Senhor possa ter falado ao seu coração em nome de Jesus. A palavra do Senhor é maravilhosa. E continuando o que a pastora Damares ministrou essa noite, o título na minha Bíblia, do capítulo 3 de Provérbios, fala sobre conselhos da sabedoria. Tudo que foi ministrado aqui essa noite são conselhos. E eu te pergunto, um conselho de um pai para um filho é sempre bom. É verdade ou não é? Será que um pai, que ama o seu filho, vai dar um mau conselho para ele? Agora, se a Bíblia diz assim, se nós que somos maus, diz a Bíblia, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagine Deus que é bom. Diga para esse crente perto de você, Deus é bom. O teu pai é bom. Ele é bondoso. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. E o Senhor nos deu conselhos essa noite. Ouça o conselho do Senhor. A pastora perguntou quem quer ter saúde, Quem quer ter uma vida feliz? Quem quer viver bem? Todos nós queremos viver bem. E aqui estão alguns conselhos para colocar em prática. E continuando aqui no versículo 9 e o versículo 10, está dentro desse contexto, está dentro destes conselhos da sabedoria. Diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações.
e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Irmão, a maior dificuldade do ser humano, sabe o que é? Sabe qual é a maior dificuldade do ser humano? Quem sabe? Obedecer a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. E esse termo falta de conhecimento não é porque o conhecimento não tem chegado a certas pessoas. Algumas não têm o conhecimento porque realmente não têm tido a oportunidade de ouvir da palavra de Deus. Mas outros têm perecido por falta de conhecimento, porque ouvindo a palavra de Deus, não têm aberto o seu coração e tem uma dificuldade tremenda em obedecer aquilo que se ouve. Quando nós obedecemos a Deus, está lá em Deuteronômio capítulo 28. Se você for ler lá todo o capítulo de 28, você vai ver que os primeiros versículos falam sobre a bênção da obediência. E depois você vai ver que vai dizer sobre a maldição da desobediência. Diga comigo, a obediência. Diga, a obediência atrai bênçãos. Diga, a desobediência atrai maldição. Eu tenho certeza que você não quer maldição, eu não quero maldição, mas muitas vezes nós temos ouvido, muitas vezes o conhecimento está na nossa frente, nós temos ouvido o conhecimento da palavra de Deus, mas chega na hora de obedecer, chega na hora de colocar em prática, é outra história. Na hora da palavra eu digo amém, Deus, eu recebo, eu tomo posse, mas chega no momento de praticar, de colocar em prática aquilo que eu ouvi, que vai me trazer bênção, que vai me trazer sabedoria, eu tenho uma dificuldade grande. Por isso muitos não têm vivido as bênçãos do Senhor, por causa da desobediência. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero bênção para a minha vida, e eu sei que o que atrai a bênção é a obediência. É simples. A palavra do Senhor nos ensina isso. Ela nos mostra isso de capa a capa, que a bênção de Deus ela vem através da obediência. E quantas vezes, irmãos, passamos em desobediência? Às vezes nos detalhes, às vezes na palavra de Deus. A pastora Damares diz que não tem como, não existe crente incrédulo. Se somos incrédulos, não somos crentes, porque crente fala em crer, em acreditar. Acreditar que aquilo é verdade, que aquela palavra é viva, e o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem colocado portas na nossa frente, mas para abrir essas portas é necessário entrar com a chave, abrir com a chave, e a chave da obediência. Que possamos sair daqui essa noite ouvindo esses conselhos da sabedoria que foram ministrados sobre nós, e lutar, irmão, lutar para ter uma vida de obediência, porque só assim as bênçãos do Senhor virão sobre nós e nos alcançarão. O Senhor Deus é um Deus que nos dá todos os dias uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade de deixar uma vida de desobediência, uma vida de incredulidade, e começar a viver e a ter uma vida obediente na presença do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz no versículo 9: honre o Senhor com todos os seus recursos. Quantas vezes, irmãos, temos sido desobedientes quando toca no assunto oferta ou dízimo? Quantas vezes pessoas que vivem na desobediência, entristecendo o coração do Senhor, porque a Bíblia diz: honre o Senhor com os seus recursos. Agora, quando eu não sou fiel, ao invés de honrar, de engrandecer o nome de Deus, eu tenho desonrado a Deus, simplesmente por não acreditar na palavra dele e não crer que Ele é suficiente para suprir as minhas necessidades. Então por isso muitas vezes
eu roubo a Deus nos meus dízimos. Eu falho com Deus quando Ele me pede uma oferta para a obra dEle, para que a obra dEle venha crescer. E infelizmente nós temos às vezes desonrado ao Senhor. Que essa palavra possa enquadrar no nosso coração e que possamos entender que para sermos abençoados na nossa casa, na nossa família, precisamos aprender a obedecer. A palavra do Senhor diz assim, que Deus requer obediência antes de sacrifício. Às vezes temos nos sacrificado, fazemos de tudo para oferecer sacrifício, a nossa vida, o nosso ânimo, a nossa disposição, mas temos esquecido do principal, daquilo que Deus requer de nós, que é a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes temos sacrificado, às vezes temos feito tudo e temos esquecido do principal, que é a obediência. Vamos colocar de pé, levante as suas mãos. Pai querido, nós te agradecemos, meu Deus, pela tua presença aqui, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua palavra, Senhor. Despede-nos em paz aos nossos lares, Deus, nos dando, Senhor, uma noite de descanso, nos guardando, livrando, Senhor, todo mal, todo perigo. Ó Deus, guarda cada família, guarda cada jovem, criança, adolescente. Ó Deus, coloca os teus anjos, Senhor, ao redor de cada lar, ó Deus, eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus, amém? Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor, Deus te abençoe. Dobra os joelhos, dobra os joelhos.